Gente, hoje nós vamos falar de uma substância muito interessante que são os óxidos, tá? Antes de falar dos óxidos, queria que vocês pensassem um pouquinho comigo. Vocês repararam que várias substâncias que a gente está estudando até agora possuem oxigênio? Por exemplo, quando a gente estudou os ácidos, a gente viu que existiam os hidrácidos e os oxiácidos, ou seja, tinha oxigênio lá nos ácidos. Se vocês pararem para pensar também, quando a gente viu lá as bases, todas as bases têm oxigênio. Por quê? Eu não preciso do OH para ter essa formação da base, que é a nossa hidroxila. Então, toda a base vai ter oxigênio também. Nos sais, os sais, como a gente viu, né, na aula anterior, eles são provenientes ali do ânion do ácido e do cátion da base. Então, vocês perceberam que muitos sais também têm oxigênio, já que se eles estiverem vindo de um oxiácido, eles vão ter oxigênio. Então, o oxigênio está presente em muitas substâncias, né? Em muitas classes de substâncias. Se vocês forem parar para pensar, em relação ao sistema solar, né, Via Láctea, o oxigênio ele é o terceiro mais abundante, perdendo ali só para o hidrogênio e para o hélio, né? Tem muito hidrogênio e hélio, pensando em sistema solar, né? Um geralzão mesmo. E em relação à Terra, o oxigênio ele é o segundo elemento mais abundante, perdendo só para o ferro, né? O elemento mais abundante no nosso planeta Terra é o ferro, e em segundo lugar o oxigênio. Então percebam, tem muito oxigênio. O oxigênio, por isso, está presente em muitas substâncias, né? Vocês vão ver minerais, tem muito oxigênio. E aí, como eu falei pra vocês, o que a gente está estudando agora, os oxiácidos, as bases, alguns sais. E agora, os nossos óxidos, tá? O que são os óxidos? Os óxidos são compostos binários, deixa eu sublinhar isso aqui. Binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Percebam aqui, ó, botei alguns exemplos. Compostos binários. O que são compostos binários? São compostos somente por dois elementos. Aqui, ó, sódio e oxigênio, magnésio e oxigênio, ferro e oxigênio também, alumínio e oxigênio, carbono e oxigênio. Percebam. Aqui, por exemplo, nesse óxido de ferro aqui, eu tenho só dois elementos, ferro e oxigênio. Eu tenho 5 átomos, 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio, tá? Mas elementos eu só tenho 2, ferro e oxigênio. Isso eu tento reforçar bastante vocês, para vocês nunca fazerem esse tipo de erro químico, né? Esse erro teórico de confundir átomo com elemento. Não. Então, ó, composto binário possuem 2 elementos apenas, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Beleza. E quais são os tipos de ligações que acontecem entre os óxidos? A gente vai ter os óxidos iônicos e os óxidos moleculares. Os óxidos iônicos são aqueles que possuem uma ligação iônica, como a gente já aprendeu o que é uma ligação iônica, e os óxidos moleculares são aqueles que fazem ligação covalente. Ah, professora, como é que eu vou saber? Do mesmo jeito que a gente aprendeu na ligação química. Qual a diferença da ligação iônica para a ligação covalente? A ligação iônica acontece com doação de elétrons, enquanto a ligação covalente acontece com compartilhamento de elétrons. Então, simplesmente, você vai ter o óxido e você vai fazer essa comparação. O oxigênio ele é da família 6A. Enquanto o sódio, ele é da família 1A. Então aqui, ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele é mais fácil, pensando lá na regra do octeto, né? Perder esses 6 elétrons ou ganhar 2 elétrons para completar os 8. Ganhar. Então o oxigênio quer ganhar. Já o sódio, ele só tem 1 elétron na última camada. Então para ele é mais fácil perder esse 1 elétron do que ganhar 7. Então ele quer perder. Se um quer perder e um quer ganhar, ligação iônica, como a gente estudou lá na ligação química. Então, o óxido de sódio é um óxido iônico. Já o CO2, por exemplo, nosso gás carbônico, o CO2,
o oxigênio é da família 6A e o carbono é da família 4A. Ambos querem, nenhum quer doar para o outro, ambos querem ganhar elétrons. Se ambos querem ganhar, eles compartilham elétrons. Só lembrando aqui, ó, então aqui no caso do CO2, eles vão estar compartilhando elétrons, enquanto no caso do óxido de sódio, o sódio vai doar elétron aqui para o oxigênio. Por isso a gente precisa de, por isso que é Na2O, que ele vai ter que doar 2 vezes para completar o oxigênio. Então é da mesma forma, não precisa se preocupar. Se um dia vocês tiverem uma questão perguntando o tipo de ligação que acontece no óxido, vocês vão ter que verificar conforme vocês aprenderam com as ligações químicas, tá bom? Outra coisa interessante também é que existem os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Como é que eu vou saber? É simples. Os óxidos básicos, eles reagem com água, dando base, gerando uma base, né? Ou com o ácido, dando sal mais água. Vocês lembram que sal mais ácido gera sal mais água sempre? A reação de neutralização que a gente estudou? Então, os óxidos básicos, eles reagem com ácido, dando sal e água. Ou seja, eles têm um comportamento básico, tá? No caso do ácido, vai ser o contrário. Eles vão reagir com água, dando ácido, ou com a base, dando sal mais água. Ou seja, se eles reagirem com a base, dando sal mais água, eles vão estar se comportando como um ácido. Vou colocar as reações para vocês verem que é simples, não tem nada, não tem nenhum mistério. Vou colocar algumas reações de exemplos para vocês. Ó, aqui tem alguns exemplos. Não falei para vocês que os óxidos básicos são aqueles que reagem com água dando uma base? Ou reagem com um ácido gerando sal mais água? Reparem aqui, ó. CaO com a água gerou o quê, ó? CaOH2. Podem reparar a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho aqui. De hidrogênio também, de cálcio também. Então, ó, balanceadinho, gerando o ácido. Gerando a base, desculpa. E aqui, ó, esse mesmo óxido com o ácido gerou um sal mais água. Ou seja, se ele se juntou com o ácido e gerou sal mais água, ele se comportou como uma base. Olha aqui o óxido ácido. Usei como exemplo o CO2. Ele em água gera o ácido carbônico. Aqui, ó. Pode reparar, a quantidade de hidrogênio está certinha, de carbono também, de oxigênio também. Balanceadinho. Mesma coisa aqui. Esse mesmo óxido ácido com uma base gerou um sal e uma água. Ou seja, se ele se juntou com uma base, gerou sal e água, ele se comportou como um ácido. Por isso ele é um óxido ácido, por isso o óxido de cálcio é um óxido básico, tá? Óxidos anfóteros, uma observação. Eles podem agir tanto como ácido como base. São poucos os que são anfóteros, né? Aqui eu usei o exemplo L2O3. Ele com base gera sal e água. E ele com ácido também gera sal e água. Não se preocupem muito com isso, porque a maioria não é anfótero. A maioria é ácido ou básico, tá? Aqui só um exemplo do que pode acontecer. Então, no caso de óxidos que podem agir tanto como ácido e base, o nome dele é óxido anfótero, tá bom? E só para fechar aqui, existe também, que vocês podem se deparar com os peróxidos. Os peróxidos, eles possuem 2 oxigêniozinhos assim. Porque na realidade, a carga do oxigênio muda no peróxido, tá? São poucos os exemplos também. O mais famoso é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que vocês conhecem como água oxigenada, tá? A nossa famosa oxigenada de quem gosta de pintar o cabelo, colocar no ferimentozinho. Então, esse é o peróxido de hidrogênio. Botei outro exemplo aqui, o peróxido de sódio, tá? E existe ainda os superóxidos, que o oxigênio vai ter carga meio. Tô falando isso para vocês saberem da existência, mas não se preocupem com isso agora, tá?
E agora, para fechar, vamos fazer a identificação das funções inorgânicas. Olha só, como é que a gente vai identificar? É muito comum ter questões de identificação. E aí, essa substância é um sal, é um ácido, é uma base, é um óxido? Então, é simples. Sua fórmula começa com H? Se sim, é um ácido. Se não, tem que se perguntar, sua fórmula termina com OH? Com OH? Sim, então é uma base. Se não, é um composto binário onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Se for sim, é um óxido. Se não, é um sal. Simples assim, gente. Início de fórmula, se tiver H, é ácido. Final de fórmula, se tiver OH, é base. Se for um composto binário, onde o oxigênio vai estar no cantinho direito, né, por ser mais eletronegativo, é um óxido. Se não, é um sal. Ponto. Não tem mistério.